quais são os sinais e sintomas da ansiedade e das crises de ansiedade, que eu sei que é o que a maioria pesquisa. Nesse vídeo você vai descobrir. Mas como é que um problema mental, um problema psicológico, um problema emocional traz tantos sintomas físicos? Meu bem, sabe qual é o problema? Durante muito tempo, a psicologia separou corpo de mente. E, gente, tudo bem, Freud estava certo, a gente tem um inconsciente. Só que o meu inconsciente, os meus processos mentais, eles acontecem dentro do meu cérebro. E o meu cérebro está dentro do meu corpo, ele pertence ao meu corpo. Então, eles estão totalmente ligados. Não existe doença da mente e doença do corpo. Existem algumas doenças mentais, transtornos mentais, problemas emocionais que não influenciam tanto o corpo, como são os sinais da ansiedade, mas eles também influenciam. Então, quando a gente fala, por exemplo, de corpo inflamado, pode ter certeza que essa pessoa está passando por um estresse emocional. Quer dizer que o problema é emocional, que é a invenção da cabeça dela? Não. Mas quer dizer que tem mais aspectos cognitivos, mentais, do que físicos. Se você não me conhece, eu sou Gabriela Modesto, terapeuta há mais de 20 anos. Pasmem, esses cabelinhos brancos aqui contam muita história e eu sou especialista em psicopatologia e saúde mental. Os sinais que eu vou falar aqui servem para sinais de ansiedade patológica e sinais de crise de ansiedade. Se você não sabe o que é ansiedade normal, ansiedade patológica, eu vou deixar aqui o link para um vídeo que eu já gravei sobre isso. Ele é bem curtinho e vai ficar claro para você se é ansiedade normal ou se é patológica. O objetivo desse vídeo aqui é te ajudar a identificar se você está apresentando certos sinais ou não. E vai ter coisas aí que eu não falei e que talvez seja ansiedade, talvez não, porque cada pessoa apresenta sintomas de um jeito. Mas de forma geral, eu vou falar de sintomas físicos mais presentes da ansiedade. E na crise de ansiedade, Gabriela? Entenda. A crise de ansiedade, ela não aparece do nada. A não ser quando a pessoa passa por um trauma emocional repentino. Então, um sequestro, um assalto, a notícia da morte de alguém, algo que é muito repentino, pode ocasionar uma crise de ansiedade. E é que algumas pessoas vão chamar de crise do pânico. Mas, na maioria dos casos, a ansiedade está vindo de forma lenta, gradativa. Eu brinco que a ansiedade é uma tia chata que vem te visitar na sua casa sem avisar que ela está vindo. Então, ela vem sorrateiramente e depois que ela entra, ela não vai mais embora. Ela quer aquela tia chata que ela quer tomar café da manhã, almoçar, tomar café da tarde, jantar e de preferência você arrume a cama para ela dormir. E isso vai piorando e de repente vem a crise de ansiedade. É de repente por quê? Porque você não teve consciência do que estava acontecendo antes. Mas ela não é de repente porque ela apareceu de repente. É que a consciência dela, como ela aparece, você finalmente notou que existia ali algo que não estava bom. E agora a gente vai para os sintomas físicos, que é o que você devia estar esperando, que provavelmente você teve uma crise de ansiedade, ou você está passando mal, e aí você foi no hospital, e o médico falou para você que era coisa da sua cabeça. E aí você ficou pé da vida e foi procurar lá no Google o que que é. Quanto mais tempo você tem ansiedade, mais esses sintomas vão ficando intensos, e na crise de ansiedade ele aparece de forma abrupta. Parecia que não tinha nada e de repente ele aumentou demais esses sinais. Agora, esses sintomas físicos que eu vou apresentar aqui para vocês, eles podem aparecer um dia sim, um dia não. Eles podem aparecer uma semana inteira, eles podem aparecer de forma mais leve, eles podem aparecer de forma mais grave. Então, fiquem atentas a isso. Coração. Por causa da preocupação constante, existe uma sensação de angústia. E aí ela sente esse aperto no peito. Então, ele é emocional, mas ele também é físico. Porque tem alterações que acontecem no coração que não é um infarto. Então, pode ter um aperto no peito, palpitação, ou seja, o coração está mais acelerado, ela pode sentir pontadas. E na crise, esse coração fica extremamente acelerado, a pessoa realmente tem a sensação de que ela está infartando. Na primeira vez que isso acontece, é muito comum ela ir no pronto-socorro achar que está tendo infarto. Só que nas próximas vezes, não adianta ela mais ir no pronto-socorro. Ela precisa entender qual é a raiz que está levando ela a ter o coração acelerado. E não é infarto, não é problema do coração. Normalmente, o que ela faz? Ela procura um cardiologista. E tem cardiologista que, dependendo da pessoa, ele dá um remedinho só para a pessoa sossegar. Mas ele sabe que não é coração, pede para a pessoa procurar um profissional, um psiquiatra, um psicólogo, e a pessoa não faz nada. Aí é responsabilidade da pessoa, né? Outra coisa que é comum é a respiração ficar ofegante. Ao invés de eu respirar profundamente, ó, a respiração fica mais ofegante. Só que qual é o problema desse aqui? Ninguém percebe que está com essa respiração ofegante. Então, pessoa que está com um nível de estresse muito alto, a gente acha que a correria do dia a dia, que é assim mesmo, que isso é normal, porque todo mundo vive assim, a gente não percebe que a gente não está respirando direito. Na crise de ansiedade, o que que acontece? Ela tem uma falsa sensação de falta de ar, porque ela está sentada na mesa dela, ou ela está no, sei lá, no carro, e ela começa a ter essa respiração mais ofegante.
ela acha que isso é falta de ar. É o raciocínio dela lá ali, rapidinho. Ela não sabe de todos os processos inconscientes sobre medo, sobre insegurança, o que é ansiedade normal, o que é ansiedade patológica, o que é preocupação. Ela não sabe nada disso. Não está passando pelo racional dela, não está claro para ela. E aí, de repente, ela fica. Ela acha que ela é falta de ar. O que ela faz? Ela faz. Ela tem essa falsa sensação de falta de ar e aí ela puxa mais o ar. Só que ela não pode respirar fundo na crise de ansiedade, ela precisa expirar o ar. Porque aí também essa dificuldade de puxar e soltar o ar, quem está com crise de ansiedade vai ter essa dificuldade de soltar o ar. E isso vai alterar a troca gasosa de oxigênio, gás carbônico e pode gerar tonturas, que já é um outro sintoma da ansiedade. Não é que a pessoa fica tonta e depois tem a crise, não. Durante a crise, por causa dessa dificuldade da troca gasosa, porque ela mais puxa o ar do que solta, ou seja, ela fica com mais oxigênio e ela não consegue liberar o gás carbônico, que pode gerar tontura. Outra coisa que acontece é o aumento da temperatura. Então a pessoa começa a ficar com mais calor, ela soa mais, então a axila, né? O pessoal fala pizza aqui, né? Ela soa mais no rosto, às vezes ela soa aqui embaixo também. E aí ela não sabe se é hormonal, se é algum problema interno, se ela tá com febre, porque a pessoa não sabe o que tá acontecendo. Como é que a gente acha que algo emocional reflete no nosso corpo? Porque a gente, né, como eu falei no começo, tem essa separação, o que é corpo, o que é mente é mente. Não é assim. Então ela pode achar que ela tá passando mal de calor, que ela tá usando roupa demais, ou que é alguma coisa hormonal, ou que é alguma glândula que tá algum problema, ela vai procurar um endócrino, e na verdade já é indícios aí de ansiedade. Esse sintoma aqui é um dos mais comuns, que é dor de estômago, ânsia, enjoo constante, vontade de vomitar. Aí a pessoa acha que ela tem uma intoxicação alimentar, aí ela vai no gastro, aí ele fala que é gastrite nervosa, aí ele dá um monte de remédio para ela e aquele negócio não passa. Não passa porque tem uma raiz emocional, ela começa na mente, que está com medo, que está se sentindo insegura, que se preocupa o tempo todo, que tem medo do futuro, que está remoendo coisas que aconteceram, e isso reflete no nosso corpo. Então, esse sinal, para mim, ele é um dos mais comuns e um dos mais ignorados. Porque aí você vai no gastrite, passa um remédio, você acha que pronto, vai resolver. Só que a pessoa continua, a dor no estômago continua, a dificuldade de digestão continua, a ânsia, o enjoo, também pode ter problemas no intestino. Então, essa pessoa pode ter diarreia constantemente, ela tem um episódio de diarreia e depois ela fica um tempão sem ir no banheiro, vem a constipação. É muito comum nos quadros de ansiedade. Aí, qual é o diagnóstico? Síndrome do intestino irritável. Quando ela vai tratar realmente a parte emocional, ela entende que era da ansiedade. Uma coisa que é muito comum também é a pessoa ter vontade de fazer xixi toda hora. Aí ela acha infecção urinária. E, na verdade, também é um quadro de ansiedade. As tonturas, eu já falei no início, tem a ver com a dificuldade da troca gasosa, mas o que a pessoa começa a achar? Que ela tá com labirintite, que ela tá com fraqueza, que é anemia, então ela vai procurar uma outra solução. Tremores são muito comuns, principalmente para quem já está, ó, na crise de ansiedade ou nos picos, né? Já tá quase, a pessoa ainda não teve uma crise de ansiedade achando que vai infartar e vai morrer, mas ela tá assim, ó, no limite. Assim, é um pulo para isso acontecer. Então, esses tremores que a pessoa tem um tremorzinho assim, na mão principalmente, no pé às vezes ela não percebe, mas na mão principalmente, ela acha que é algum problema neurológico. Ela acha que ela precisa se tratar. E, na verdade, tem uma causa emocional, tem a ver com os pensamentos, com os medos, com as inseguranças, e ela não consegue resolver o problema, porque ela está procurando a causa no lugar errado. De todos esses sinais que eu falei aqui, apresentar um deles não significa que você tem ansiedade. Apresentar dois ou três não significa, mas são fortes indícios de que você pode ter uma ansiedade patológica e que precisa de tratamento. Se você já identificou que você tem ansiedade, você fica buscando, mas e se eu tratar o coração? E se eu tratar o tremor? E se eu tratar a temperatura corporal? Não, você precisa tratar a raiz da ansiedade. A raiz da ansiedade tem a ver com medo e insegurança. Se você não conseguir tratar isso, você não vai ter ansiedade. O que é muito comum com os remédios, principalmente os antidepressivos, é o quê? Você mascarar os sintomas. Mas isso não quer dizer que você resolve o problema da ansiedade. A chance dela voltar é muito grande. Então, a pessoa está tomando a medicação ali por um tempo. Aí acontece alguma situação muito ruim, algo muito abrupto ali, que acontece bem a ansiedade. Por quê? Porque ele só mascarou os sintomas, ele não resolveu, ele não tirou a ansiedade. E a chance da ansiedade voltar, de ela ter novos sintomas físicos ou dela ter crises de ansiedade, também é muito grande. Se você já percebeu que você tem ansiedade patológica, você está procurando formas alternativas, você não quer ficar tomando remédio porque você já entendeu que não funciona, você não quer fazer anos de terapia porque vai gastar muito dinheiro, porque vai demorar muito para ter resultado, eu te convido a conhecer o Sereníssima, que é o meu programa de acompanhamento terapêutico para mulheres ansiosas. Eu vou deixar
o link para você conhecer aqui na descrição e vou deixar fixado nos comentários também. E eu te vejo no próximo vídeo.